Olá, meninos! Vamos ter agora uma aulinha de filosofia e nós iremos continuar de onde paramos antes das férias. A última coisa que eu passei de filosofia para vocês foi um mapa mental sobre o filósofo Sócrates, e é daí que a gente vai partir. Não dei nenhuma explicação, então esses vídeos vão ser justamente para que vocês tenham um entendimento sobre o pensamento e as teorias desse grande filósofo. Já cheguei anteriormente a comentar com vocês da importância de Sócrates, até porque quando a gente fala de tempo dentro da filosofia, a gente vai ter os filósofos pré-socráticos. E aí, muito se questiona, né? Por que esse termo? Sócrates é tão importante assim para a gente utilizar antes e depois dele? E agora a gente vai entender um pouquinho por que isso acontece. A princípio, vamos nos situar no tempo. Sócrates foi um cara que viveu de 469 a.C. até o ano de 399. E aí, a gente precisa entender por que Sócrates é tão importante ao ponto da gente falar pré-socráticos e observar os que vieram após o Sócrates. É o foco desse filósofo, com o que ele se preocupa. Lembram que a gente estudou aqueles filósofos que a gente chamava de naturalista? Pois é, o Sócrates tem uma visão, um foco um pouco diferente. Ele vai observar os seres humanos. A sua busca é o entendimento do ser humano. Além disso, ele vai buscar o que a gente chama de verdade. Ele quer sempre estar buscando a verdade. Mas ele é uma pessoa muito realista. Ele sabe que essa verdade é muito difícil de ser alcançada. Porém, essa dificuldade não pode deixar a gente desanimado. A gente tem que estar em constante busca dessa verdade, tá? O que acontece? Eu já dei uma aula para vocês de história falando sobre Atenas. Espero que vocês se lembrem, porque é importante a gente observar o contexto histórico aqui quando a gente fala de Sócrates. Então, em Atenas, a gente tinha uma discussão política acontecendo lá muito forte. Lembram que eu falei da Ágora? Então, dentro de Atenas, a gente tinha os cidadãos, né? E esses cidadãos atenienses eram uma pequena parte daquela população. Eram o que a gente chamava de eupátridas, ok? Eram homens que nasciam ali em Atenas e também eram filhos, né, de pais atenienses. Além disso, só eles que realmente participavam dessa política. Só eles poderiam realmente ser chamados de cidadãos, tá? Lá acontecia, sim, uma democracia diferente, com certeza, da que a gente vive hoje, mas se encaixa, assim, num conceito de democracia. Algo muito importante também, quando a gente fala desse contexto histórico, é a antropologia. O que é isso? Nada mais é do que o estudo do homem. Então, percebam que Sócrates vai se debruçar sobre isso, vai querer entender um pouco mais sobre o ser humano, tá? Como eu disse para vocês, a busca da verdade vai ser um dos pilares de Sócrates. Ele está sempre em busca da verdade. Inclusive, a gente tem uma frase que é atribuída a Sócrates, que é: só sei que nada sei. Se você for observar essa frase, vai perceber que ela é bastante humilde. Eu sei que eu nada sei, porém, eu tô querendo aprender, eu tô buscando conhecimento. É isso que Sócrates prega, tá? Conhece-te a ti mesmo. Então, eu preciso me conhecer. É o que a gente conhece, chama, né, de oráculo de Delfos. Então, é importante, além de tudo, a gente ter um autoconhecimento também. Eu não sei muita coisa, porém, eu tô buscando esse conhecimento a todo tempo, ok? E aí, Sócrates, como que ele vai fazer isso? Como que ele vai filosofar? É através do diálogo. Se você for procurar algum livro, alguma obra de Sócrates, você não vai achar, porque não era assim
que ele fazia filosofia, ok? Ele não deixou nenhuma obra escrita. Ele ensina os seus discípulos, inclusive ele teve vários discípulos, um deles é o Platão. Ele ensina através do diálogo. Ele vai para a ágora discutir e, enfim, passar o seu conhecimento dialogando com os seus discípulos e outros, ok? Inclusive, para se estudar Sócrates, às vezes é necessário, às vezes não, né? É necessário ir buscar as obras dos seus discípulos. Por exemplo, o Platão, quando a gente pega a obra O Banquete de Platão, a gente consegue observar, por meio desse diálogo, algumas ideias de Sócrates, ok? Sócrates, ele vai andar pelas ruas discutindo, questionando as pessoas. E aí ele vai formular um método socrático. Só que isso a gente vai ver no próximo vídeo.